Muito bem, pessoas. Na tela, então, a nossa próxima hipótese de desapropriação, agora iniciando a primeira hipótese de desapropriação especial, que é a desapropriação especial urbana. Vamos analisar as características mais relevantes dessa hipótese de desapropriação especial e entender qual é o seu alcance, objeto, competência, né, justificativa e terminando aí a análise no que diz respeito ao procedimento que deve ser observado pelo administrador, pelo gestor público, né, pelo ente administrativo que é competente para declarar essa hipótese de desapropriação. Muito bem, na tela então, qual seria aí o fundamento, a justificativa para essa hipótese de desapropriação especial? É a necessidade, pessoal, de fazer valer a função social da propriedade urbana. A propriedade tem uma função social, artigo 5º deixa isso bem claro para nós da Constituição Federal, embora haja uma proteção constitucional claramente estabelecida no artigo 5º, no que diz respeito à propriedade, né? O inciso 22 fala aqui, olha, é garantido o direito de propriedade. Agora, ele vem e diz, a propriedade tem que atender à sua função social, Para a garantia dessa função social, o legislador, o constituinte criou e o legislador regulamentou a hipótese de intervenção supressiva especial urbana para fazer valer a função social, né, forçar o cumprimento da função social da propriedade, né, forçando comportamentos em relação ao seu proprietário. Então, a justificativa, que o fundamento seria a necessidade de fazer valer, né, de realizar de fato a função social da propriedade, aqui especificamente a propriedade urbana. Qual é o objeto, né? Qual é o objeto da intervenção supressiva especial chamada desapropriação urbana? E aqui fiquem muito atentos, pessoal, porque só é possível em relação a bens imóveis e não só bens imóveis, mas bens imóveis urbanos, Fica esperto, porque veja, há uma tendência de, numa casuística, identificou lá, o poder público desapropriou o imóvel urbano. Essa informação por si só não quer dizer que aquela hipótese de desapropriação é uma desapropriação especial urbana. Porque lembra que na desapropriação comum qualquer bem pode ser objeto de desapropriação, inclusive um bem imóvel urbano. Tá? Tem que entender se existem mais características que indicam que a hipótese de desapropriação naquele caso é urbana. Por exemplo, no sentido de fazer valer aí a função social da propriedade. Né? A casuística deixa bem claro que aquele imóvel urbano não está atendendo à sua função social e depois de seguir determinado procedimento foi declarada ali a desapropriação daquele bem. Nesse caso, aí sim eu estaria diante em tese de uma desapropriação especial urbana. Agora fique esperto, só a identificação do bem imóvel urbano como sendo objeto de desapropriação não caracteriza por si só, uma desapropriação especial urbana. Fica esperto e analisa todo o contexto, para analisar todo o contexto, para identificar com cautela se de fato aquela hipótese de intervenção supressiva é especial no que diz respeito ao caso da especial urbana, ok? Desapropriação especial urbana. Muito bem, então fique aí com essa informação. A justificativa é a necessidade de fazer valer a função social da propriedade nos termos da Constituição Federal. Qual bem pode ser objeto de desapropriação especial urbana? Apenas, somente bens imóveis urbanos. Bens imóveis urbanos, ok? Tem direito à indenização? Tem, mas aqui eu já não falo em indenização em dinheiro. Né? Eu falo em uma indenização que ela vai ser adimplida, ela vai ser paga, né, com títulos da dívida pública. São títulos, né, são valores, é um crédito que o particular passa a ter com a administração pública, com o poder público expropriante. E esse crédito ele pode ser adimplido em até 10 anos. Veja que a coisa mudou e mudou muito. Enquanto que lá na desapropriação comum eu falo numa indenização prévia justa em dinheiro, aqui eu falo numa indenização por meio de títulos da dívida pública que não é prévia, ela pode ser inclusive paga
dentro de um prazo de 10 anos. Ela vai ser aí diluída nesses 10 anos para fins de pagamento. Por isso que se destaca que no caso das desapropriações especiais existe um claro aspecto sancionatório. Há aqui, ainda que sutilmente, na desapropriação urbana e rural, né, a gente vai ver que na confiscatória não é sutil, é manifesto o aspecto sancionatório. Agora aqui na desapropriação especial urbana e rural, há um sutil aspecto sancionatório, porque essa pessoa não vai mais receber em dinheiro, ela vai receber e não vai receber antecipadamente. Ela vai receber aí no prazo de 10 anos, aqui no caso da especial urbana, e em títulos da dívida, não vai ser em espécie, em dinheiro, em um pagamento justo e prévio. Não se fala aqui no pagamento justo e prévio em dinheiro, se fala em pagamento por meio de títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos, tá bom? Quem é que pode declarar? Olha só que importante. Nós já identificamos que o bem é só bem imóvel urbano, já vimos que isso é para fazer valer a função social da propriedade nos termos da nossa Constituição Federal, que isso vai ser pago somente, não vai ser pago em dinheiro, vai ser pago em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos, e que somente, outra informação importante, que somente o município pode declarar. A União não pode declarar desapropriação especial urbana, pessoal. Estado não pode declarar desapropriação especial urbana. Quem pode declarar é somente o município, é uma prerrogativa municipal. Cuidado, porque eu não estou falando da desapropriação da União desapropriando um bem imóvel urbano no município. Se a informação for só essa, não quer dizer nada no que diz respeito à desapropriação urbana, porque você sabe muito bem que numa desapropriação comum, a União tem também competência para declarar e pode alcançar qualquer bem, inclusive um bem imóvel urbano localizado ali no município qualquer, ok? Então cuidado, para ser especial urbana tem que somar todas essas características, tá bom? Tem que somar todas essas características, são características cumulativas, fica esperto com isso aí, ok? Os dispositivos que nós temos de referência, né, estão na nossa Constituição Federal. Nós temos o artigo 182 da Constituição Federal trazendo para nós, especificamente o parágrafo 4º, trazendo para nós aí a figura da desapropriação especial urbana, e o procedimento está regulado no Estatuto das Cidades, né, na Lei 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades, tá bom? Que é a lei que regulamenta aqui o procedimento, e nós vamos falar dele já. Vamos lá então. Qual é o objeto? Você já sabe, bens imóveis urbanos. E somado com aquela noção da finalidade da justificativa, bens imóveis urbanos que não receberam ali a devida, que não estão sendo utilizados em respeito à devida e obrigatória obediência da função social. Por isso que a gente fala em bens não edificados ou não utilizados, né? Ou subutilizados, utilizados de forma errada. Então eu falo em bens imóveis que não estão atendendo a sua função social, seja porque não foram edificados, não estão sendo utilizados ou porque estão sendo utilizados de forma contrária àquilo que se entende como sendo função social, que está estabelecida na legislação municipal. Então o objeto seria isso, até fortalecendo aquilo que você já identificou, somando aí a característica do fundamento com quais imóveis você chega a essa conclusão. Bens imóveis urbanos que não estão atendendo a sua função social, ok? Qual é o procedimento? Existe um procedimento pré-estabelecido e qual seria esse procedimento? A lei, né, o decreto-lei, a Lei 10.257, que é o Estatuto da Cidade, traz para nós o procedimento a partir do artigo 5º. Ele tem fases sucessivas e que tem que ser obrigatoriamente seguidas nessa ordem. Então, antes de declarar a desapropriação especial urbana, o município, ele primeiro precisa notificar o proprietário. Notifica o proprietário, é uma notificação que deve ser observada, ela é compulsória, ela traz obrigações ali que devem ser observadas, orientações compulsórias que devem ser seguidas. Então, por isso que se fala em uma compulsoriedade dessa notificação. Aí eu falo em compulsória utilização, compulsório parcelamento ou compulsória edificação. A partir da edificação, ele tem a obrigação
ou de parcelar, ou de edificar, ou de utilizar o seu bem. Tá? Então, parcelar é dividir ali, estruturar, por exemplo, num loteamento, né? Claro, um loteamento regular, observando as regras de loteamento, como tem que ser, né? Os aspectos ambientais e urbanísticos para fins previstos na legislação para fins de loteamento tem que ser observados. Então, quando eu falo em parcelamento, eu estou falando num contexto aí de loteamento dessa área urbana, na forma da lei, ou então edificar, né? Construir ali algo, né? Ou utilizar esse bem, dar alguma função social para ele no contexto de uma utilização, ainda que não passe por uma edificação ou parcelamento, utilize o bem. Isso é compulsório. Então, antes de desapropriar, o primeiro passo é notificar. Notificação para um parcelamento, né? Utilização ou edificação, sendo qualquer uma dessas opções compulsórias. Eu tenho que realmente tomar providências observando essa determinação compulsória por parte do município, ok? Se o proprietário não obedece à determinação municipal, aí eu vou para a segunda fase, que é o IPTU progressivo, o aumento da alíquota de IPTU. Isso aí é uma noção de IPTU progressiva, onde a cada ano o valor da alíquota vai ser aumentado, né? Ele tem um limite que tem que ser observado, né, de até 15% do valor do imóvel, né, e um outro limite que vai ser observado no que diz respeito à margem de progressão ano a ano desse IPTU. Recomendo a leitura da lei, você vai entender que existe uma margem, ele não pode ser o dobro da progressão anterior. Então leia ali, se ficar alguma dúvida, mande mensagem, só para você entender. Então, se a primeira fase da notificação não foi atendida, né, dentro do prazo estabelecido, eu vou para a segunda fase e começo a aumentar o IPTU. Esse aumento do IPTU, ele pode ocorrer até durante o prazo máximo de até 5 anos. Então, a cada ano aumentando essa alíquota progressivamente, a alíquota do IPTU, para forçar o particular a dar função social à sua propriedade, ao seu imóvel urbano. Veja que seria aí o caráter extrafiscal, um caráter, né, mais punitivo, coercitivo do tributo. O tributo não tem essa natureza própria, não é do tributo, não. O tributo não tem caráter sancionatório. Você aprendeu isso com o seu professor, sua professora de direito tributário, então você sabe muito bem que é um caráter extrafiscal aqui do IPTU, né, porque o tributo não tem essa natureza, mas a lei previu essa possibilidade do IPTU progressivo, né, nessa hipótese aqui, como forma de fazer cumprir a função social da propriedade, antecedendo o ato de desapropriação. Agora, se o particular, mesmo sofrendo a notificação, e depois, no segundo momento, o IPTU progressivo, ele não dá função social à sua propriedade, aí vem a desapropriação, o decreto desapropriatório ou expropriatório em relação àquele bem, retirando a propriedade. E aí ocorrerá a indenização, como você já sabe, né, um pagamento com títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos, ok? Então tem que observar sucessivamente essa ordem, não pode desprezar essa ordem sob pena de caracterizar algum abuso por parte da administração pública. Então existe um procedimento previsto em lei, recomendo a leitura a partir do artigo 5º, 7º e 8º da Lei 10.257 de 2001, que trata disso. Você faça a leitura, destaque os pontos mais importantes, porque podem ser objeto de avaliação aqui na nossa disciplina. Bacana? E também em eventual prova que você venha fazer lá fora. Ok? A gente para por aqui em relação à forma de intervenção supressiva especial, identificada como desapropriação urbana. A gente volta daqui a pouco dando sequência.